Sabe aquela papelada gigante, cheia de termos complicados, que a gente acha que é coisa de advogado? Então, e se eu te contasse que você, eu, todo mundo faz vários contratos todos os dias sem nem se dar conta? É isso mesmo. A gente vai mergulhar agora nas regras invisíveis que comandam desde a compra do pãozinho na padaria até o presente de aniversário que a gente ganha. Pois é, parece que não, né? Mas aquele cafezinho que a gente pede de manhã, ou o ingresso para o cinema que compramos pela internet, tudo isso, aos olhos da lei, é um contrato. E olha, entender isso muda completamente o jogo, porque transforma essas coisinhas que a gente faz no automático em atos que têm regras e, claro, consequências bem reais. Vamos pensar em exemplos práticos do nosso dia a dia. Comprar pão, contrato de compra e venda. Vendeu aquele videogame antigo na internet, também é um contrato. E o mais curioso de todos, até receber um presente, acredite, é considerado um contrato de doação pela lei. Cada uma dessas ações tem uma estrutura, uma lógica por trás, e é exatamente isso que a gente vai começar a desmontar agora. Ok, vamos começar pelo mais comum, né? A transação que basicamente move o mundo. A compra e a venda. Parece super simples, não é? Um vende, o outro compra, fim. Só que não. Por baixo dessa aparente simplicidade, existem três peças-chave, como se fosse um quebra-cabeça, que precisam se encaixar perfeitamente para a coisa toda funcionar. E aqui já vem o primeiro ponto que pega muita gente de surpresa. Olha só, assinar um contrato de compra e venda não te torna dono da coisa assim, na hora. Não mesmo. O contrato, na verdade, é a promessa de que essa transferência vai rolar. Pensa nele como aquele aperto de mão que sela o negócio. A propriedade de verdade só muda de mãos com a entrega do bem, que o direito chama de tradição, ou, claro, com o registro quando a gente está falando de um imóvel. Então, quais são essas peças essenciais? São três: a coisa, o preço e o consentimento. O mais legal aqui é pensar que, para a lei, esses três são como as pernas de um banquinho, sabe? Se faltar uma só perninha, não importa qual seja, o negócio todo desaba. O contrato simplesmente não existe, não é válido. Agora, sobre a coisa. Pode parecer meio maluco, mas a lei é bem flexível nesse ponto. Dá para vender uma coisa que ainda nem existe. É exatamente o que acontece quando alguém compra um apartamento na planta, ou quando um fazendeiro vende uma safra que ainda vai ser colhida. O contrato é super válido, mas claro, fica tudo meio que em stand-by, esperando aquela coisa futura finalmente aparecer. Bom, e o preço? Ele também tem regras bem claras. Primeiro, ele precisa ser sério. Não pode ser um valor mas tão baixo que seja só simbólico, sabe? Porque isso pode ser uma forma de esconder uma doação. E o mais importante, a definição do preço não pode ficar na mão de uma pessoa só. Já pensou a bagunça se o vendedor pudesse simplesmente decidir o preço final depois que você já concordou em comprar? A lei proíbe isso, justamente para manter o jogo justo para todo mundo. Até agora, tudo parece bem arrumadinho, né? A teoria perfeita. Mas a gente sabe que na vida real as coisas podem se complicar. E é nessas horas que essas regras são colocadas à prova de verdade. Vamos dar uma olhada em algumas situações bem comuns que poderiam acontecer com qualquer um de nós. Essa aqui é uma dor de cabeça clássica. Quem nunca ouviu uma história assim? A pessoa compra um imóvel que sempre sonhou, tá toda feliz, e de repente descobre que a metragem é menor do que dizia o anúncio. E aí, o que se faz? A resposta da lei é bem interessante e depende basicamente de uma coisa: qual era a verdadeira intenção daquela venda? O que a lei quer saber é o seguinte: a pessoa estava comprando aquela casa específica, com aquela vista, naquele bairro, ou estava comprando X metros quadrados de área. Se a venda foi do tipo ad corpus, ou seja, como um corpo certo, o imóvel foi visto como um todo e a medida era só um detalhe. Agora, se foi ad mensuram, que significa pela medida, aí sim, o preço foi calculado por metro quadrado, e a dimensão é a coisa mais importante do contrato. E para evitar discussões que não acabam mais, a lei, que é bem prática nessas horas, criou uma espécie de regra de bolso. Se a diferença na metragem for pequena, especificamente menos de 5%, a justiça presume que a medida não era tão importante assim e que a venda foi do imóvel como um todo, a tal venda ad corpus. Claro, se a pessoa conseguir provar que cada centímetro fazia diferença, aí a conversa é outra. Vamos para outro cenário que dá até um frio na barriga. Pensa só, você compra um produto pela internet, paga direitinho, mas antes de a loja enviar acontece uma tragédia, um incêndio destrói o estoque. A pergunta que fica é: quem arca com esse prejuízo? Para resolver essa questão, a lei recorre a um princípio super antigo, que vem lá do direito romano, res perit domino. Traduzindo, a coisa perece para o dono, ou seja, o prejuízo é de quem é o proprietário.
E como a gente acabou de ver, a pessoa só vira dona de verdade quando recebe o produto. Então a lógica é simples. Até a entrega, o risco é todinho do vendedor. Só que atenção, porque aqui tem uma reviravolta. Em alguns tipos de contrato, essa regra se inverte completamente. Pensa, por exemplo, num carro financiado, onde o banco mantém a reserva de domínio, ou num produto que uma loja pega em consignação. Nesses casos, a pessoa já está com o bem, já está usando, tirando proveito dele. Então, mesmo que no papel ela ainda não seja a dona oficial, o risco já passou para ela. Se acontecer alguma coisa, o prejuízo é de quem está com a posse. Bom, a gente falou muito de compra, venda, preço, mas e quando não tem dinheiro na jogada? Vamos entrar agora no mundo dos acordos feitos por pura e simples generosidade, as doações. Justamente por não serem uma troca, elas têm um conjunto de regras bem específico pensado para proteger todo mundo. Pode soar estranho, né? Mas sim, uma doação é um contrato. Para ela existir, precisa da intenção clara de doar de um lado e, do outro, da aceitação. É isso mesmo, ninguém é obrigado a aceitar um presente. E a lei se mete até nesse ato de generosidade para evitar a confusão e garantir que tudo corra de um jeito justo e seguro. Essa frase aqui resume perfeitamente o espírito da coisa. A lei, no fundo, está tentando fazer duas coisas: proteger o doador dele mesmo, de um ato de generosidade exagerado que possa prejudicá-lo, e, ao mesmo tempo, proteger a família dessa pessoa, principalmente seus herdeiros. E para fazer isso, a lei coloca dois grandes freios na generosidade. O primeiro proíbe a chamada doação universal, ou seja, ninguém pode doar absolutamente todos os seus bens e ficar sem nada para viver dependendo dos outros. Isso não pode. O segundo freio protege os herdeiros. A pessoa não pode doar mais da metade de tudo que tem se ela tiver herdeiros necessários, como filhos, para garantir a parte da herança que a lei reserva para eles. Guarda bem esse número: 50%. Ele é a regra de ouro aqui. Se uma pessoa tem o que a lei chama de herdeiros necessários, que são basicamente filhos, netos, pais, avós, ela só tem liberdade total para fazer o que quiser com metade do seu patrimônio. A outra metade é a parte, digamos, intocável, que a lei guarda para eles. Ok, até agora a gente viu regras sobre venda, sobre imóvel, sobre quem arca com o risco, sobre doação. Pode parecer um monte de coisa solta, né? Mas se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, vamos perceber que tudo isso faz parte de um grande sistema de proteção, quase um escudo que a lei constrói em volta das nossas relações. Fica bem claro qual é o padrão aqui. A lei não cria essas regras do nada, por capricho. Ela está sempre tentando proteger alguém. Seja a família, com os limites da doação, seja a parte mais fraca do negócio, garantindo um equilíbrio no preço, ou seja todos nós, criando regras claras e previsíveis para quando as coisas não saem como planejado. No fim das contas, o grande ponto é este: essas regras não são só regras. Elas são como as configurações de fábrica da justiça na nossa sociedade. É o sistema padrão que garante um mínimo de equilíbrio e segurança para a gente poder construir nossos acordos em cima dele. Então, da próxima vez que você for comprar ou vender alguma coisa, ou até mesmo ganhar um presente, lembre-se dessas estruturas invisíveis que estão ali funcionando. Entender isso não é só uma curiosidade de advogado, não. É ter em mãos uma ferramenta poderosa para a gente navegar por aí com muito mais segurança e consciência do que a gente está fazendo.